Boa noite, alunos, tudo bom? Hoje a gente vai trabalhar dentro do Quora uma coisa que a gente chama de trabalhar com as fontes. O que seria isso? A gente tem diversas formas de trabalhar dentro do Docório com uma determinada fonte ou determinada escrita, certo? Por exemplo, eu vou escrever aqui o Quora, certo? Vamos dizer que a gente esteja criando uma logomarca ou algo do tipo para essa palavra ou para uma empresa. Vamos pôr mais assim. E tendo a nossa fonte, a gente tem diversas fontes que a gente consegue, tanto que já vem instalado pelo programa, como pela internet. A gente consegue baixar tranquilamente algumas fontes. E vamos dizer que eu vou colocar essa fonte aqui. Dessa forma, ela tá em padrão para escrita, certo? Então eu vou aqui, eu vou adicionar mais texto ou não. E a gente tem outra coisa que a gente chama conversão em curva, certo? Então eu convertendo em curva, clicando no Ctrl mais Q, só Ctrl Q, ele vai converter o nosso assunto em curva. O que seria em curva? No lugar de uma escrita, agora todas essas letras se tornam como se fossem objetos ou vetores, certo? Transforma em um vetor que a gente consegue trabalhar com eles, né? Diminuir, aumentar, mudar às vezes alguma coisa. Por exemplo, eu tenho então, vamos separar aqui no Ctrl K, separa todas as letras e depois Ctrl Q converte em curva. Agora eu tenho todos eles separadinho, eu consigo trabalhar com cada um separadamente. E vamos dizer que eu queira juntar essas duas palavras aqui, certo? É um C e um O, porém se a gente colocar dessa forma, ele vai ele vai deixar não fica estranho, não vai dar para identificar. Porém, se a gente fizer acrescentar um contorno aqui, contorno externo, podemos deixar aqui nos cantinhos arredondados, aumenta um pouco a milimetragem, faz o contorno, muito grande. Vamos diminuir um pouco mais, vamos deixar só uma borda ao redor na nossa escrita, por exemplo, essa aqui. Deixando só a borda, ele já vai dar para identificar que seria um C e um O, certo? O C ainda está aqui, ele está atrás da letra. Então, se eu quiser deixar ele mais para cá, também dá. Porém, ele vai ficar essas perninhas aqui quebradinhas. Então, a gente consegue deixar mais aqui, que ele vai ficar bem certinho. O que daria para a gente fazer? Separamos o contorno. Agora a gente trabalha com esse contorno da letra separadamente, certo? Pode até adicionar alguma cor, algo do tipo. Deixando aqui, a gente seleciona com o Shift o contorno, mais a nossa letra. E aí a gente tem essas formas aqui em cima, certo? Cada uma tem um trabalho específico. Então aqui a gente combina que vai juntar as duas palavras. Aqui na segunda opção, a gente tem o soldar, que vai basicamente soldar os dois, vai unir os dois, então ele vai unir essa borda aqui, esse objeto com esse objeto. Vai virar um só. Temos essa opção, que é de aparar. Como eu selecionei esse contorno primeiro e depois lá, o que está em primeira mão vai ser esse aqui. Então, se eu colocar essa opção, o C, que antes era totalmente completo aqui, até aqui embaixo, ele vai cortar e virar só isso aqui, certo? E é isso que eu procuro nesse exemplo. Agora eu posso até apagar aqui que não vai ter problema. O nosso C já vai estar no formato que eu gostaria. Dá para fazer o contrário. Da mesma forma a gente pode acrescentar aqui também. Isso é uma forma de ser trabalhado. Não significa que deva ser assim, né? Que precise, mas é uma forma. Eu posso deixar tanto o R na frente, como posso deixar o O em primeiro plano. Então, Shift Page Up
ele vai ficar em primeiro plano. Se eu botar uma borda branca, vocês vão perceber que ele vai ficar em primeiro plano. Então eu pego aqui, crio novamente aquele contorno, separo o contorno, seleciono R, aparar. Depois eu posso apagar o contorno, tiro a borda aqui do outro, que ele vai ficar como se fosse, poderíamos, né, acrescentar alguma coisa aqui dentro da letra O também para estilizar. E assim a gente consegue fazer nas outras letras. Uma outra possibilidade que há também, vamos voltar um pouquinho, é de trabalharmos separadamente nas curvas. Como a gente converteu em curvas, agora a gente tem total liberdade para trabalhar dentro dessas nossas letras, certo? Então, cada ponto desse pode ser reutilizado, pode ser feito de uma forma diferente. Se eu quiser diminuir isso aqui, eu posso simplesmente puxar, posso remover os pontos, posso modificar ao meu gosto. Então, eu faço alguma outra modificação aqui, caso seja necessária. Se eu ver que não ficou bom, a gente vai aumentando até ficar algo ao nosso gosto, certo? Mesmo assim, depois, se quiser ainda, pode acrescentar aqui, seleciona, corta, depois só pode arrastar um pouquinho para o lado, vai dar um efeitinho legal também. Mas a gente tem a liberdade agora, como está em curva, de trabalhar com tudo, com todas as nossas letras. Então eu posso colocar o miolo mais para cá, posso pegar o R e colocar aqui, posso pegar aqui, fazer clicando com o mouse no botão direito do mouse, aparecem as opções em cima da linha. Então posso colocar em curva e eu posso trabalhar com ele. Posso selecionar esse aqui e trazer aqui para o lado para causar uma outra impressão. Posso modificar totalmente a nossa letra. Ele vai ficar um pouco deformado. Posso vir com esse aqui também. Posso alterar a posição. Claro que tudo depende de conforme você vai trabalhar com a fonte. Às vezes uma coisa que você vai modificar pode ter um valor significativo e às vezes pode ser que danifique o seu projeto, certo? Mas aqui você vai ter toda a liberdade para trabalhar com isso. Então se eu quiser deixar assim, trazer aqui, a gente pode criar algumas coisas que vem, podemos usar mais a criatividade para produzir alguma coisa. Então tudo é possível quando a gente converte em curva uma fonte, certo? Então, por exemplo, disso aqui, antes era isso aqui. É um pouquinho maior. Isso. A gente consegue alterar conforme ao nosso gosto, certo? Então aqui a gente tem os pontos, a gente pode alterar os pontos. Podemos deixar os que estão em linha reta, deixar eles em curvas. Os que já estão em curva, a gente consegue também deixar eles em linha reta. Por exemplo, aqui está em curva, se eu deixar em linha, ele vai deixar em linha a nossa objeto, pelo menos de ponto a ponto, certo? O restante ele vai continuar tendo em curva. Se eu quiser transformar todos, eu preciso selecionar todos. E aí, Aninha.
Aqui da mesma forma, selecionando todos, clicando em linha. Outra forma que a gente pode utilizar, vamos ter de exemplo, tem fontes que, vamos dizer, vamos usar a palavra aqui, foto. Algum tipo de fonte, eu acho que, por exemplo, essa aqui, deixa eu ver se tem uma outra fonte que também dá para a gente utilizar para mostrar de exemplo. Não sei como é que é essa fonte, vamos ver. Esse tem. Não estou encontrando. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma. Vamos usar essa fonte aqui de exemplo. Essa fonte, o F dela, em maiúsculo, em minúsculo, é o mesmo F. Eu vou até deixar aqui. Então, ó, esse aqui tem o em maiúsculo e minúsculo. Se eu trocar a fonte, eu vou colocar a mesma fonte. Opa, é a mesma fonte para os dois Fs e na parte do T e da escrita ele tem uma diferencinha mais leve que dá para comparar que é a mesma. Então o F, por mais que ele esteja maiúsculo aqui, ele tem uma cara de minúsculo. E o que a gente pode fazer? Nesses casos, a gente pode selecionar o F ou fazer como foi feito aqui. A gente separa. Então a gente vai separar todas as escritas. Então a gente pode fazer, assim como eu mostrei na versão anterior, separamos todas as letras, ou a gente pode simplesmente pegar e fazer só um F. Pegamos o F, e escolhemos outra fonte para fazer. Achamos um F que seja um pouquinho parecido ou que fique razoavelmente bom para a fonte que a gente está usando. Conforme a gente usar, depende do tipo de fonte que a gente usar, não vai encaixar certinho, não vai ficar um padrãozinho legal. Então a gente procura uma fonte que seja parecida e que tenha a versão do F ou, né, de outra letra na versão maiúscula, a gente consegue utilizar. Esse aqui é um exemplo, só que essa fonte ela é bem diferente. Então pode ser que não fique legal. O que a gente ainda consegue fazer, a gente pode procurar outra fonte. Vamos ver se a gente acha mais uma outra fonte. Olha, aqui tem uma que é legal. Essa dá para utilizar. Porém, ela está um pouquinho de pé, a gente consegue deitar ela um pouco. E ela está um pouco mais grossa do que a nossa fonte original.
que a gente consegue fazer é trabalhar nos contornos. Viemos aqui, contorno interno. Aplicamos. Se está muito grande, a gente diminui. E vamos fazendo até a gente alcançar um padrãozinho que seja mais ou menos na grossura da nossa fonte. Pronto, a gente achou uma que tem um formato mais ou menos parecido com esse tipo de caligrafia. E agora a gente consegue alterar uns pontos da nossa letra para deixar ela um pouquinho mais parecida com essa outra. Ela tem umas curvas parecidas com essa fonte. E a gente deixou ela no tamanho e na grossura ideal para não fugir muito desse padrão. Assim a gente consegue fazer uma outra letra em maiúsculo, certo? Que tenha um formato que pareça estar em maiúsculo, sem modificar muito o padrão na nossa fonte. Ainda tem a opção da gente criar, certo? Então a gente pode pegar, às vezes, esse F aqui, podemos alterar ele até chegar num padrãozinho que fique bonito para utilizar, porém ele é muito diferente, então não fica legal. Mas seria uma boa opção a gente tentar refazer algo para deixar ele bonitinho e fazer parecer que é um F maiúsculo. A solução mais prática ainda é procurar fazer de uma outra fonte e deixar ele o mais parecido possível. Só que lembre sempre de tentar procurar uma fonte que seja parecida ou que vá encaixar perto do formato da nossa fonte original. Não vai ficar como esse padrão aqui, que é totalmente diferente uma da outra e não vai ficar legal no projeto final. Outra forma que a gente tem para trabalhar dentro do Corel em alterações é nas alterações de escrita, certo? Então, conforme a gente tem alguns traços, por exemplo, eu vou trabalhar a escrita dentro desse círculo. Eu quero que ela fique dentro desse círculo. Eu vou pegar a nossa escrita, eu venho aqui em cima em texto, ajustar texto ao caminho. E eu seleciono qual vai ser o objeto que eu quero selecionar. Se é esse redondo aqui, essa bola, se é um quadrado, se é às vezes uma curva de algum vetor. E eu direciono o tamanho e o local onde eu quero colocar, certo? Fazendo isso, ainda consigo digitar mais ainda, então eu coloco CorelDRAW, mais alguma coisa relacionada, não sei. Depois eu só altero aqui. Procuramos um ponto onde fique bem mais reto.
Isso. Bom, a gente pode pegar e reescrever o texto. E colocar ele novamente aqui e utilizar o campo de espelhamento para deixar ele em formato que a gente consiga entender melhor. Se as letras estiverem muito embaralhadas ou muito perto umas da outra, a gente vem no campo de texto e consegue alterar a distância entre as letras. Ele não está abrindo aqui. E a gente consegue trabalhar aqui a distância entre as letras. E ainda tem entre as palavras. Como a gente só tem uma palavra aqui, ele vai distanciar certo. Depois, se a gente tirar esse quadrado aqui, seleciona, Ctrl Q e apaga o quadrado. E agora a gente tem uma escrita moldada certinho no padrão que a gente desejar. Outras formas ainda que temos para trabalhar dentro do Corel com as nossas fontes é todas as opções que a gente tem aqui em texto, desde inserir códigos, endireitar texto, codificar, tudo. E ainda a gente consegue utilizar na parte de modificação todas essas abas aqui: sombreamento, contorno, mistura, distorção, envelope, extrusão e bloquear sombra. Isso eu mostrei nas outras aulas, como que funciona cada etapa dessa, mas passando por cima aqui, a gente já vê como funciona. Temos a função de sombreamento, a função de contorno, aqui a gente aplica a cor que a gente quiser colocar no contorno, a cor da borda do contorno. Se a gente quiser deixar mais arredondados os cantos ou cantos mais retos, a milimetragem, ou controlamos por aqui. O próximo é o de mistura. Como o nome já diz, ele vai misturar as duas partes que você escolher. Aí você tem a escolha de modificar, colocar borda, alterar cores.
padrões, quantidade. O próximo é distorção. Aqui a gente controla qual modelo que a gente vai, qual forma a gente vai utilizar. O próximo é de envelope. Aqui a gente trabalha como se fosse moldando os pontos das letras, só que no objeto inteiro. Isso funciona também para imagens ou para fotografias, enfim. Essa forma vai acontecer para todas as formas que dá para utilizar dentro do Corel: vetor, fotografia, CMYK, IPG, EGP, e nas escritas também conseguimos utilizar. E essa é o último, que é da intrusão. Acho que vocês conseguiram entender mais ou menos como funciona. Aqui em cima a gente tem as configurações de como a gente quer: maior, menor, com sombreamento ou sem sombreamento. E depois ainda acho que a gente consegue utilizar uma sombra em cima disso tudo. Não dá. Enfim, essas são as formas que a gente consegue trabalhar dentro do Corel, certo? Nossa aula por hoje eu acho que vai ser isso. Não tem mais que eu explicar por essa parte. É o que já está explicado na aula anterior, dos formatos. Eu explico detalhadamente como faz cada um. E acredito que seja isso que a gente consiga fazer. Tudo varia conforme a gente vai criando uma arte, conforme vai fazendo uma logomarca ou algum outro tipo de arte. Cada necessidade vai alguma forma de se fazer. Tudo vai da criatividade também. Mas por hoje eu acredito que seja isso, certo? Obrigado pela atenção, manos. Até mais.